Tá no ar o programa Hora de Notícias do blog GQE Repórter e da JR TV Web. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro, está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web. E hoje temos muitos assuntos importantes para debater junto à nossa audiência que nos acompanha pelo Facebook, também pelo Instagram e YouTube do GQE Repórter. Então você que está ligado aí com a gente, já pode deixar a sua curtida no vídeo, deixar o seu like, enviar o seu comentário, compartilhar o vídeo, porque aqui a sua participação é fundamental. E no programa de hoje vamos debater o novo decreto municipal que estabeleceu novas restrições e também suspendeu o funcionamento de vários setores aqui em Jequié. Esse será o nosso tema principal, porque muitas pessoas ainda não sabem direito sobre a questão do decreto e a gente vai debater ponto a ponto aqui junto a você no programa Hora de Notícias. E para dar início, já chamo aqui ao debate o jornalista Wilson Novaes. Rony, um abraço forte para você, para todos os nossos ouvintes. Hoje, terça-feira, nossos espectadores, telespectadores, aqueles que nos acompanham. E eu vou citar aqui a Laura Andrade, que a gente já estava aqui arrumando nossa estrutura aqui de cenário, quando ela já passou aqui uma mensagem mandando um bom dia para a gente. E no bom dia a você, Laura, a gente cumprimenta todos os nossos seguidores, telespectadores. Quero, nesse início de programa, até apresentar uma justificativa em razão de que nós estivemos ontem, sem o programa Sem Limites. Começou, mas não pôde ir ao final por conta de um problema que nós enfrentamos aqui na nossa configuração, nossos equipamentos. Essa configuração impediu que a gente desse continuidade e tivemos que interromper o programa. Infelizmente não levamos ao final, mas já restabelecemos, está tudo ok por aqui e a gente retoma hoje com todas as informações. Gostaríamos, Rony, já no programa de hoje, você já trouxe aí essa primeira informação, de nós irmos ao boletim da Covid-19 para em seguida a gente trazer aí outras contextualizações, outros comentários sobre tudo que está aí acontecendo no momento com o boletim Covid, que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Exato, Wilson Novaes. Temos aqui o boletim diariamente sendo postado também no blog GQE Repórter, que você pode acessar. Jequié registra 49 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação em leitos de UTI é de 90%. Houve uma pequena queda ontem e agora está em 90%. Jequié, que tem direito a 29 leitos, tem aí 90% da taxa de ocupação destes leitos aqui no município. Também temos aqui os números, aguardando o resultado, temos 116 pessoas que fizeram teste e estão à espera deste resultado. O número total de casos ativos está em 1.245 e a quantidade de óbitos 222. O vacinômetro aqui no município está em 5.992, já tem alguns dias que está parado, já que a vacina acabou em Jequié, inclusive aquela vacina drive-thru não está mais acontecendo, o município espera novos lotes. 497 pessoas receberam a segunda dose da vacina aqui em Jequié, que é quando a dose de fato funciona. Inclusive a gente tem a informação que aquela enfermeira que foi a primeira pessoa a receber a vacina aqui na Bahia, ela inclusive ela está com Covid e foi para o hospital. Então, porque ela não chegou ainda a receber a segunda vacina, então chegou até aqui essa informação, Exato. Temos as informações aí da Prefeitura, que estará recebendo nas próximas horas, ou já começa a receber, a remessa de vacinas da Oxford, que já estão chegando aqui no nosso estado, e nosso estado, logicamente, repassa para os municípios e a gente fica nessa expectativa, Você citando esse caso aí dessa enfermeira, pela felicidade que ela colocou explicitamente nas suas informações, de que ela dava um passo inicial
para a imunização das pessoas, né? E você agora traz a notícia de que ela, contaminada pela Covid, recebeu a primeira dose, o que não imuniza. E serve até de um alerta para todas as pessoas que é preciso as duas e ainda tem uma série de atribuições e deveres que você tem que manter. Está sendo realizada uma blitz de testagem rápida para a Covid aqui no município de Jiqué. A prefeitura estabeleceu aí um calendário para que essa blitz aconteça em vários pontos da cidade e é uma testagem rápida, com a implementação, né, dessa testagem, iniciando pela Praça Rui Barbosa e será levado também aos distritos. É aquele teste rápido feito com a coleta de amostras do sangue para avaliar a presença de dois tipos de anticorpos, o IgC e o IgM. Quando o resultado é positivo para IgM, significa que a pessoa está ou esteve recentemente infectada. Quando o resultado do teste rápido é positivo para IgG, significa que a pessoa já entrou em contato com o vírus no passado. Rony Brainer. Exato. Essa medida muito importante foi divulgada ontem pela Prefeitura de Jequié, porque fica difícil você combater o vírus quando as pessoas não conseguem ter acesso aos testes. A gente tem diversas reclamações aqui de gente que tem todos os sintomas, fica tentando ser testado e tem toda uma dificuldade, nem todo mundo tem dinheiro para comprar em farmácia, pagar R$300 ou algo do tipo. Então essa medida é importante, já que muitas pessoas também são assintomáticas. Então fica complicado você combater o vírus se você não sabe a quantidade de pessoas que estão infectadas no município. Então essa ideia é muito boa, como você bem falou, começou na Praça do Barbosa, depois tende a ir para os bairros e a gente vai analisar tudo isso aí, os resultados. A gente espera que a Prefeitura comunique quantas pessoas tiveram, né, nesse teste, né, quantas pessoas testaram positivo para a Covid-19 aqui no município de Jequié. Então, a gente vai acompanhar. Hoje eu devo passar pela Praça do Barbosa para conferir como é que está essa testagem. Eu ainda não conferi esse calendário, se eles ainda permanecem hoje na praça ou quando vão para outros bairros. Mas eu achei uma medida importante que, inclusive, já deveria ter sido feita. Ter esse mutirão de testagem para não ficar no escuro, porque pode ter muita gente assintomática indo trabalhar, passando para outras pessoas. E como a gente está numa situação grave, então, de fato, é necessário fazer essa testagem em massa. Eu admito que se tiver a possibilidade de ir lá testar, eu vou, Wilson. Porque eu quero saber se eu já tive, como é que está a situação aqui, né? Perfeito. Vamos falar um pouco em Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro, ele intervém na Petrobras, não exatamente assim determinando questão preço, mas ele coloca uma situação de interferir na direção da Petrobras, né? E nesse caso, Rony, o que a gente observa ontem, notícia de ontem, a Petrobras perdeu 74 bilhões 246 milhões em valor de mercado ontem, após uma forte queda de suas ações na Bolsa de Valores brasileiros. Aí você coloca aqui, ó, somado aos 28 bilhões 209 de desvalorização na última sexta-feira, a perda da estatal com a intervenção do presidente já soma 102 bilhões e meio. O resultado ficou próximo das estimativas de projeção divulgadas sábado, que estimou a perda que chegaria a 100 bilhões. Aí eu fiquei assim meio estarrecido com essas informações, porque a gente vai para números e vê falar assim, 100 bilhões numa intervenção que, segundo o presidente da República, tenta aí buscar fórmulas da Petrobras se manter uma empresa que também tem um olhar, não é, voltado para a população, não é, dentro daquilo que é o consumo dos combustíveis. Aí o que me assusta, e eu fico buscando algumas explicações. Eu estou falando de uma notícia de hoje, desses 100 bilhões. Aí eu vou e volto no tempo um pouco, e vou ao ano de 2000 e o ano passado, de 2022, na época do Petrolão.
E aí, rapaz, as perdas com os tombos que foram dados nas ações aquele ano, levou a Petrobras a perder quase 100 bilhões. Aí eu pergunto, que empresa é essa? Que empresa é essa que perde tantos bilhões e ressurge das cinzas sempre? Porque 4 anos depois, a Petrobras simplesmente deu uma volta por cima, né? E ressurgiu com condição de mercado, é uma das empresas estatais que resiste aí, porque um dado aqui que eu li em 2014, Rony Braga, em 2014, sabe quanto ela perdia? Sim. 162 bilhões e deixou de ser a maior empresa do Brasil. Eu estou falando em 2014, nós estamos em 2021. E aí não teve, não é aquela coisa da insolvência, não. Foi vendendo. Você lembra daquela refinaria que compraram aí, que foi um escândalo, que hoje já nem se fala mais. Tem várias, tem de Passadena. Tem essa, Passadena, essa coisa toda. Perdeu 162 bilhões naquela época, no governo de Dilma, o CEF. Aí veio o governo de Temer, tenta escapar de alguma série, aí veio Lava Jato pesado, as empresas que saqueavam com políticos e diretores também da Petrobras. Sim. A empresa resiste à Petrobras. Chega agora, em 2022, aí concentra toda essa informação de que é intervenção do presidente na Petrobras. E tá. Aí uma chiadeira, porque envolve... Rapaz, não é brincadeira não, Rony Braga. É uma situação que a gente fica assim, será que dá para a gente entender, nós que somos pobres mortais, né? Entender o que é que se passa nesse negócio todo, Rony Braga? Será que é possível? É difícil, viu, Wilson? Mas é porque a gente fica, às vezes, com aquela ideia, né? Porque a empresa é pública, que ela, teoricamente, teria que ligar para a população. Mas no Brasil não é assim. A gente vê como é que o Banco do Brasil e a Caixa tratam as pessoas que estão na fila. A gente vê como os Correios tratam as pessoas. A gente vê como é que funciona de forma geral isso. Olha bem, para o petista, olha como são as interpretações. A intervenção na Petrobras começa a trazer riscos maiores para o trabalhador. Para o direitista, o presidente fez o que foi certo, é não deixar a Petrobras caminhar célere, solta no mercado internacional, alterando o preço. Para o investidor, é recuar, tirar o dinheiro dele do fogo que ele ganha de braçada, para ele aguardar para ver. Quanto mais ele puder retirar, ele dá mais garantia. Agora, durma num barulho desse. Durma num barulho desse, sabendo, inclusive, que o preço agora, não vou falar de combustível não, viu? Você vai acompanhar em breve aí, ainda esse primeiro semestre, um aumento violento na energia elétrica que você consome. Eu não estou falando aqui por causa de COSIP, não, no município de Quero. Estou falando no preço mesmo, agregado ao que chama de valor aí que eles vão colocar para a gente, viu? Isnaia Souza Costa, bom dia para você, Isnaia. Francisnei Vieira está chegando aqui com a gente, pedindo sucesso. Francisnei que hoje, né? Hoje acaba aquela caixa preta, né? Rapaz, aquela ansiedade deve acabar hoje. Está mais ansioso do que torcedor do Flamengo, às vésperas de Flamengo e São Paulo, ou São Paulo e Flamengo. Mas aguardando hoje a estreia, ainda às 19, que vai passar a ser às 18, o programa Jequié em movimento, né? Em movimento. Para ver se hoje ele consegue aí nesse primeiro horário, que ele definiu, mas depois corrige-se aí tudo. Está corrigindo tudo. Por que nós não vamos corrigir, né? Mudou tudo, está mudando tudo. E a gente vai fazer, ele vai fazer o programa de 17 a 18. A iniciativa dos idosos de 79 anos, quando é que chega a vacina? Ô, minha amiga Geórgia, todo mundo está de olho nisso aí, né? Mas acho que parou em 85. Em 85, 87, 87. 87, ainda não tínhamos vacina suficiente, né? Vamos aguardar. Binho Schutz, bom dia. A segunda dose imuniza? A dúvida, né? A gente espera que sim. Já tem notícias positivas de vários países que tiveram a vacinação maior, que está diminuindo de fato a quantidade de pessoas ocupando leitos, está diminuindo o número de casos, então a segunda dose imuniza.
Eu vamos acredito que esperar sim. que sim. Nunca vamos caminhar pelas trevas da escuridão. Não. Bom dia, petróleo é nosso. Isso foi lá na década de 60. O petróleo é nosso. O próximo passo é a Eletrobras. Pois é, meu amigo. Essa empresa é saqueada há muitos anos, né? É muitos anos que ela é saqueada. A gente sabe disso e vai chegando a esse negócio. Mas a gente vai continuar otimista, né? Ai, ai. Ai, 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 ai. Eu sei que naquela época e até hoje, né? O pessoal do Petrolão nadou bem aí, né? Depois vem agora esse outro momento. Mas a gente sabe o quanto teve gente que ganhava o que queria e o que não queria. Mas Muita gente solta, né? já botou a pedra do Corral Novo em cima, né? É tudo questão de o que lhe é agradável, né? Dizer. É verdade que muita gente solta, muita gente bota um tornozeleiro e vai viver numa mansão E dizer que é não maior fez que o bairro nada do errado. Mandacaru. Aí É verdade. é uma prisão, né? Você viver numa mansão dessa, E com tem tudo gente que ainda pago. pode estar voltando, viu? Ah, As volta. leads aí, está mantido e pode voltar. Em relação à Petrobras, o atual presidente da estatal, que é o nome que vai ainda ser avaliado, mas já foi colocado, Joaquim Silva e Luna, foi elogiado por Aldo Rebelo, o ex-presidente da Câmara do governo Dilma. Ih, rapaz, eu pedia, não me elogia não. Do antigo Partido Comunista, elogio que é o mais competente homem público. Tá bom, né? Reconhecimento aí. Aldo Rebelo, me lembro bem da figura, um político aí, muito... Teve muito destaque, né, nos últimos governos, mas ultimamente o Aldo não é essa figura de proa como já foi, não. Não, o nome dele também já rolou em coisas Já escusas rolou, né? aí. Se você procurar na internet, é difícil saber quem daquela época não tem um nome envolvido em alguma delação, alguma suspeita, né? Ô, Rony, eu sei que tem uma turma aí que não gosta, né? Eu gosto de discutir esses assuntos. Eu fico pensando... Empresas, eu não vou nem falar da Petrobras, que é uma estatal. Eu nem vou falar da Petrobras. Eu já até comentei, mas hoje eu não vou nem falar da Petrobras. Mas quando você falava na Petrobras e dizia assim, você trabalha onde? Na Petrobras, você dava já um cartão de visita de um status diferenciado. Olhe bem, agora tem gente que não gosta de ouvir isso ou não gosta de avaliar isso. Nos últimos anos, lá atrás um pouco, você vê empresas que cresceram fazendo coisas erradas, diga-se de antemão, grandes empresas, mas se beneficiaram muito de muita coisa errada, terminou explodindo naquela denúncia do Petrolão. Vamos só relembrar. Aí o cara vai dizer, mas essas empresas... Mas eles entraram no processo e continuaram beneficiando aqueles governos, que eram tidos como os governos, né, que o povo não gosta muito de discutir. Odebrecht, eu estou falando só na Bahia. Rapaz, Norberto Odebrecht construiu, teve que agora mudar até o nome, os herdeiros, mudar o nome pela sujeira que ficou o nome do Odebrecht. Você trabalha, você é engenheiro, meu filho se formou em engenharia. Onde é que ele trabalha? Na Odebrecht, você dava ali um sinônimo de sucesso. OAS, né? Camargo não sei o que lá. Rapaz, essas empresas, Rony, e os caras não discutem nada disso, não gostam de discutir. Eles beneficiavam os políticos tidos como sérios, progressistas, em detrimento do povo, porque se eles surrupiavam, não, mas eles eram Robin Hood, tiravam para dar ao povo, coisa nenhuma, eles enganavam. Aí quando chega um momento desse, aí ficam algumas pessoas navegando, né, de lado, de banda, como se estivesse livrando-se de um lado, mas a sujeira já vem e vamos impactar. Eu me lembro quando eu era bem jovem, quando falava assim, OAS, obras arranjadas pelo sogro, que era do tempo de Antônio Carlos, a empresa cresceu muito, o cara era genro de Antônio Carlos, e por aí vai. Depois entrou no governo petista, fizeram o que quiseram, e hoje está aí, respingando nos dias atuais, essa problemática toda que nós temos aí da Odebrecht e que nós estamos aí num problema seríssimo
que é agora com a Petrobras. É uma preocupação muito grande. Agora, que a Petrobras ressurge, sempre ressurge, né? Sempre ela está voltando aí. O que a gente encontrou de pré-sal, rapaz, lembra da felicidade que foi para resolver o problema do Brasil. E a disputa. Resolver o problema do Os país. royalties, Agora, né, para os municípios. agora vai ser todo mundo vai ter dinheiro, vai ser uma alegria, a gasolina vai ser barata, mas o que a gente vê é que essa corrupção de anos respinga exatamente nas pessoas mais pobres que têm que se locomover, porque aumenta a passagem de ônibus, aumenta a passagem do transporte público, de ônibus intermunicipal, gasolina de forma geral, a gente paga um preço exorbitante, então não tem essa de Robin Hood, não, roubou para dar aos pobres, nada disso. Eles roubaram para encher os cofres e muitos deles se dizem perseguidos políticos, são as Madres Terezas, né? A gente vê a cara de pau de cada político. Eu acompanhei de perto a Lava Jato, já li alguns livros sobre isso, é impressionante a cara de pau desse pessoal que foi preso, né? Os policiais contam que chegou na casa de um empreiteiro, ele sendo preso, né? O cara roubou milhões e ele falando, que país é esse? Que país é esse, né? Prende o homem que ajuda o país a crescer. Né? Exatamente. Quanto eu pago de imposto, quanto eu coloco aí no mercado. O emprego, geração de empregos que eu faço, que país é esse? Eles acham que é normal. E eles são absolvidos por uma parte enorme da sociedade, viu? Sim. Uma boa parte, os caras fizeram, mas não foi. Se agora a gente falar sobre a situação atual dessa intervenção, que é muito, pelo que eu leio aí, muito arriscada, o presidente interferindo, mas eu não absolvo os do passado. Eu tenho essa característica comigo. E tem uma turma que coloca aquela venda aqui, ó, e só vê o da agora e esquece, eu não vou por aí, não. Hoje eu ouvi uma parte da entrevista do Fernando Haddad. Ele que, inclusive, foi o candidato do Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições presidenciais e perdeu a eleição em segundo turno por Jair Bolsonaro. Ele fez algumas colocações, comentou sobre vários assuntos, a questão financeira do país, e com muito equilíbrio, né? Fernando Haddad, ele que foi ex-ministro, um ex-prefeito de São Paulo, ele disse que a política econômica que está nesse momento de muita crise com relação às finanças, ele analisando a questão da pandemia. E ele disse mais ou menos assim, vou tirar um trecho aqui, a entrevista foi retransmitida, como sempre é feito, pela Rádio Povo, mas foi em Salvador, na Rádio Metrópole, com o Mário Kertz. Aí o Haddad disse mais ou menos, o governo, é claro que ele é crítico, nós não vamos esperar de Haddad e elogiar o governo de Bolsonaro, isso aí nem existe. Mas eu vou avaliar só algumas coisas que ele colocou. O governo de Bolsonaro não tem metas definidas sobre qual a prioridade do país, ajudar o povo ou o mercado financeiro. Para ele, o anúncio da pré-candidatura dele à presidência serve para explicar sobre o atual panorama do Brasil. Ele não sabe se atende o povo, as palavras de Haddad, né? Ou o mercado financeiro e os bancos. Aí eu, se fosse o entrevistador, perguntava, Haddad, e o seu governo priorizava qual? Era o povo, não ajudava os bancos, não cedia ao mercado financeiro? Ele ia entrar em contradição, porque a gente sabe que fazia essa dúbia intervenção, mas era simpático com a parcela do povo. Mas vamos lá. Mas eu não estou lá, não fui eu que fiz a entrevista, estou longe. Enquanto ele continuar assim, o entendimento de Haddad, vai derreter o país. Por isso, não vamos esperar 2022. Aí ele já entra no palanque da campanha. A gente reuniu todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores e decidimos botar o bloco na rua. Ou seja, o retorno. Para conversar com as pessoas. Isso que explico aqui, eu explico ao Brasil inteiro. Vai ajudar o país a compreender o rumo que temos que tomar, que são desses confusão que o governo Bolsonaro criou. Me perdoe, eu quero dizer o seguinte, não sou bolsonarista de carteira. Vou logo dizer para neguinho não ficar aí, neguinho é o termo, mas não ficar... Agora, meu Deus do céu, que o ritmo que botou agora e a gente passar a borracha naquilo que estava de Temer para trás aí... Teve acerto? Teve, muitos. Teve momentos que merecem elogios,
mas que fez um desgraceiro todo aí, fez, amigo. O governo do qual o senhor idolatra aí, quer ir para a rua com o bloco na rua. A gente hoje não sabe mais em quem vai postular. É lógico que tem lados, né? Tem lados. Tem pessoas que é de um lado, é de outro lado. Tem pessoa que diz assim, ó. Eu já ouvi, eu tenho amigos que dizem assim, eu sou anti-esquerda. Venha quem vier. Se não for da esquerda, eu voto. E eu tenho amigos e conhecidos que falam, eu sou esquerda. Não importa, venha quem vier. Pode ser o pior, tem aprovação da esquerda, eu voto. Então, são posicionamentos. Eu sou diferente. Eu, nesse ponto, eu fico mais para cima do muro, que não é bom, mas fico. Eu quero ver quem é o cara. Posso errar, mas eu quero pelo menos ver quem é a escolha que eu faço. E já errei para Dedé. Quase eu não acerto uma para presidente da República. Não é mesmo, rapaz. Todos mas também os que acertaram também não saíram ganhando, não, viu? Assim você for olhar. É o pior, né? É você votar, dizer, ganhei a eleição, festejar e depois, meu Deus, para que E depois eu votei? cair do cavalo. Mas 2022 já chegou, né? Pelo visto. Já estão e essa dicotomia é boa para o Bolsonaro. Tudo isso que circula na grande mídia é o palanque eleitoral. É o palanque eleitoral. Senão Já começou não teria a bala do cartucho para jogar. Sim, o Lula já admitiu sair para... Sai para onde? Para presidente. É mesmo? Do jeito que está indo aí o STF perdoando as penas e tudo mais, ele deve estar... É uma liderança... Ele deve estar elegível até lá. Civil, pública das maiores, né? A gente tem que entender isso. E ele falou, né, que ele não queria sair, mas que o governo Bolsonaro obriga ele a ser candidato novamente, que ele vai sair para derrubar Bolsonaro. E isso é até interessante para o Bolsonaro ter essa dicotomia versus o PT. Então isso chega até a ser bom para o Bolsonaro. Eu acredito que ele quer que o Lula saia candidato, sim. Agora tem mais comentários aqui, viu, Wilson? Veja aí o do Paulo Meira, o que é que ele está dizendo aí. Bora ver o que o Paulo Meira está falando aqui. Ele está... Parabéns, Wilson Novaes. Eu queria dizer que a nova secretária do posto, Almerinda Lomanto, criou aqui uma fila única e não está dando mais direito nem ao idoso, nem ao deficiente marcar exame. Quando o idoso vai marcar o exame, a ficha já acabou. Aí tá errado. Fila única e não respeitar direitos, né? Pedindo para passar isso para a Secretaria de Saúde para resolver esse problema. Aí ele fala que tem a NIL deficiente física, o idoso não está tendo direito mais a marcar exame aqui no posto Almerinda Lomanto. Aqui o Pedro está justificando aqui que ele citou Aldo Rebelo, Rebelo, viu? E Raul Jugman, é o grande Raulzão aí, por serem oposição ao governo. Sim. E ainda assim elogiaram o novo presidente da Petrobras, que passou pela Itaipu, e aquela Itaipu bidimensional, né? Sim. E diz ter feito uma boa gestão. Né? Exato. Agora, em termos de repercussão, né? Assim, de povo, da gente ouvir falar, Itaipu, ela impacta muito menos, né? Quilômetros a anos-luz da Petrobras. A Petrobras, por que ela fala direto para a gente? Porque a Petrobras é a estatal que todos sabem que existe, a força que é o orgulho que nós temos. Sim. Né? O petróleo é nosso, a Petrobras, e também pelo fato da questão do próprio combustível, né? Que ela Angelivaldo Nogueira. Bom dia, Wilson. Você colocou o homem da gola alta para correr. Esse Angelivaldo Tony Tornado? É o Tony Tornado daqui de Chiquema. Rapaz, você não fica futucando. Ele chega daqui a pouquinho, porque ele assumiu o papo de boleiro, e à tarde ele faz ao meu lado o sem limite. Eu não botei ninguém para correr. É porque ele disse que estava atarefado demais. Mas o Angelivaldo gosta de futucar com vara curta. Né? Aí é perigoso para mim. Aí é perigo. O Binho Schutz, ele disse que é a favor da cidade, do meu estado e do meu país. Tá bom, do nosso, né? Vamos ver aqui os comentários no YouTube. O Ronan Oliveira mandando bom dia. O Antônio de Jesus falando bom dia. Eu moro em Guarulhos, mas sou jequiense. Que beleza. Tá acompanhando a gente lá de São Paulo. Guarulhos tem aeroporto lá. E o Alexandre Falcão tá aqui, ó. Ele fala: a testagem da prefeitura é para as pessoas que apresentam sintoma de síndrome gripal. Vocês não acham risco à população fazer essa testagem em uma praça pública? Aí ele fala, ó, ele conclui aqui: a praça é um ambiente de alto fluxo de pessoas, ajudando a aumentar índices de infecção. Não seria uma estratégia de marketing da prefeitura? Por que não fazer a testagem, por exemplo, no CAIC,
tem uma grande quadra, um local grande, aberto de baixo fluxo de pessoas. Não seria mais fácil o controle? Nosso amigo é sábio. É porque tem que dar também essa visibilidade, né? Mas é interessante. Vamos lá. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, abriu ontem inscrições para o processo seletivo gratuito dos cursos técnicos. O processo será online e o acesso às vagas da instituição ocorrerá com base nas notas do histórico escolar. Vão servir como base, hein? São 1.580 vagas para os cursos integrados, ensino médio, integrado e profissional, 1.315 vagas para os cursos subsequentes, ensino profissional para quem terminou o chamado ensino médio, e 50 vagas para os cursos concomitantes, que é o ensino profissional concomitantemente, em paralelo ao ensino médio de outra instituição, totalizando 2.954 vagas para a Bahia. Os estudantes poderão escolher as suas opções de curso de uma mesma forma do campus da sua cidade, os cursos que vai fazer, né? Lembrando que você pode acessar o edital no www.selecão.ifba.edu.br. Dê uma olhada aí no site de QR Repórter, se você quiser facilitar, que você vai ter acesso. Lembrando que tem vagas no campus de Jequié, né? Lembrando isso, tem vagas no campus de Jequié para esses cursos aí dessa importante instituição que é o IFBA. Rony Breiner, vamos falar agora do decreto municipal de ontem, com as suas respectivas mudanças. Eu gostaria de você ir lendo aí alguns tópicos que a gente pudesse analisar cada tópico desse do decreto número 22.443, que o prefeito Zé Cocá assinou ontem e que já está aí no Diário Oficial do município. Exato. A gente já colocou na tela aqui, do blog GQ Repórter. Eu estou com o decreto que foi publicado no Diário Oficial. Publicado ontem, não foi isso, Wilson? Perfeito. Aí temos aqui, o decreto altera artigo de 17 de fevereiro e passa a vigorar com as seguintes alterações entre os incisos. Então, vamos ver como é que está aqui. Distribuidor de bebidas em geral, mesmo com entrega delivery, terão funcionamento até às 18 horas, conforme o decreto estadual número 21 de fevereiro, do dia 22 ao dia 28 de fevereiro de 2021. O dia 28 é domingo, não é isso? Perfeito. Aí vamos aqui, esse primeiro tópico. Distribuidora de bebida. A maioria delas, a entrega é delivery. Você está em casa, está no trabalho, está em qualquer lugar. Olha, manda trazer aqui uma caixa de água mineral, de cerveja, de refrigerante e leva. 18 horas. Aí o sujeito diz assim, olha, eu vou ficar lá dentro da empresa. Se alguém bater na porta, eu não mando a moto levar o carro, porque a circulação vai ser proibida. Mas eu entrego. Isso vai acontecer, mas está aí no decreto. A gente está aqui para cumprir o que o decreto diz. Vamos mais adiante. Vamos mais, temos aqui restaurantes e lanchonetes, quiosques e trailers similares e lojas de conveniência terão funcionamento de segunda a domingo até às 18 horas, do dia 22 de fevereiro ao dia 28 de fevereiro, de acordo com o protocolo de funcionamento. Mas aí fica a mudança, ficam excetuados os serviços de delivery de alimentos, que poderão ser prestados até às 23 horas, conforme o período já estabelecido. Esse eu quero trazer um destaque. Se abre um precedente para que os deliveries, o delivery é a entrega do alimento num determinado local, vai até às 23 horas. E no decreto estadual não inclui o delivery de alimento na circulação das motos. Como é que fica? Só tem no decreto estadual delivery de remédio. Isso. Não tem de alimentos. Então, se a prefeitura vai autorizar, o jovem, a pessoa, vai estar na moto com um sanduíche, com a pizza, com alimento. Quando ele
Pegar a estrada, a polícia pode dizer, o que é que você está levando aí, companheiro? Ah, um sanduíche. Não, não pode, porque o decreto estadual, a polícia não vai cumprir o municipal, ou vice-versa. Como é que isso vai funcionar? Eu quero esclarecimento. Vamos lá. Boa pergunta. De fato, um bom questionamento. Temos também aqui, ficam suspensos os eventos e atividades, independentemente do número de praticantes durante o período de 22 Porque a 28. antes estabelecia 100 pessoas. Isso, verdade. Agora suspendeu tudo. Suspendeu igrejas e templos religiosos, academias de ginásticas e artes marciais, bem como academias de dança durante o período citado. O que é que fala? Da igreja e templo religioso. Hoje o cidadão me ligou. E qual a diferença? Isso igreja não é templo religioso? É porque a caracterização é a seguinte: nem todo local onde funciona uma religião está numa igreja propriamente dita. Verdade. Quantos funcionam em garagens, né? Em locais e casas assim provisórias? Está proibido em tudo, independentemente da quantidade. Porque ainda tinha aquela questão, 100 pessoas com o acesso de tal idade e tal. Não, agora valeu fechamento total. Exato, exato. Cada um fazer suas Orações em casa. orações, Né? suas rezas, enfim, em casa. Isso. Exercer sua crença no nosso templo principal, que é a nossa casa. Mas vamos lá. Tem também aqui, conforme determinação do decreto, fica estabelecida a restrição de locomoção noturna, o toque de recolher, no horário compreendido entre as 20 e 5 horas. Onde é que entra o próprio contradição no decreto da circulação da moto? É verdade. Pronto. É verdade. Devendo todos os munícipes e proprietários de estabelecimentos comerciais cumprirem, vedados a qualquer indivíduo, a permanência e trânsito em vias, equipamentos locais e praças públicas até o dia 28 de fevereiro. Lembrando que tudo isso pode ser prorrogado, né? Automaticamente, mas está valendo até o dia 28. Isso. Aí ficam excetuados essa vedação prevista, hipótese de deslocamento para ida a serviço de saúde ou farmácia, para a compra de medicamentos ou situações em que fique comprovada urgência, além dos serviços de limpeza pública, manutenção urbana e atividades de transporte privado de passageiros, além dos terminais rodoviários e funcionários e colaboradores que atuem no mesmo. A restrição não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores no desempenho de suas funções que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança. Também estão proibidas atividades em quadras e campos de futebol e a fim de qualquer natureza, grama, areia, quadra, etc., pública ou privada, a fim de coibir as atividades esportivas coletivas, ao exemplo, futebol, vôlei e afins, a fim de evitar aglomerações. Acabou baba. Acabou baba. Incisa, acabou baba. Rapaz, eu estou vendo os meninos ali. Meninos que eu digo, os jovens atletas, fizeram, por exemplo, uma quadra muito interessante, com muita criatividade. Escavaram um buraco retangular. Sim. Um buraco mesmo, com quase 40, 50 centímetros de profundidade. Fizeram, encheram de areia, colocaram pneus em volta e colocaram a rede e jogam futebol. É o futebol, Fica né? suspenso, proibido. Então eles vão ter que dar uma parada sob pena de que o uso da força policial para retirá-los do local. Isso eu estou falando de uma iniciativa que eu vi lá no Mutirão, ali, São Judas Tadeu, logo ao lado ali, tem essa quadra, que foi uma boa ideia. Eles não fizeram na mesma, como é que se diz assim, no mesmo nível do terreno. Né? Eles Sim. escavaram, eles ficam um pouco mais baixos, jogando e tal, para facilitar e colocar areia do rio. O Instituto APAI... Agora, Wilson, Sim, outra parte interessante aqui o que ficou excetuado é a questão de deslocamento, ou seja, que ficou comprovada urgência, a questão de saúde, farmácia, serviço de limpeza pública e atividade de transporte privado de passageiros, ou seja, táxi, bora passageiro, aplicativo, está liberado, pelo que deu a entender aqui. Agora eu fico com uma dúvida, o sujeito ele não pode pegar seu carro e sair de um lugar para outro, mas ele pode pedir um transporte que está liberado. E para ir para onde? Exato. Todo o transporte vai ser parado, o senhor está indo para onde? Exato, chega até a ser mais perigoso você entrar num carro de outra pessoa do que você ir no seu. Eu achei um tanto quanto curioso isso aqui. E pelo que ficou falado, a rodoviária funciona, dúvida, né? Abre dúvida. Isso. E abriu dúvida, a gente já está aqui para ver como é que ele se explica. Uma dúvida, eu quero checar, vou checar inclusive os horários dos ônibus, porque está liberada a questão da rodoviária. Os ônibus hoje, nós reproduzimos lá na rádio
Povo, no programa Primeira Página pela Manhã, eu com o Marco Antônio, um áudio que nos foi enviado pelo gerente operacional da empresa Expresso Rio de Contas, que é a empresa que opera o sistema de transporte. Ele disse que ocorreram algumas reuniões durante a semana, que eles ficaram uma semana paralisados, né, paralisaram o serviço por conta da greve dos trabalhadores. Posteriormente, eles voltaram no sábado, aliás, com um número pequeno, e hoje eles estão restabelecendo vários horários. E que aí ele ainda colocou que teve algumas reuniões, a tentativa de resolver com a prefeitura e tal. Momentos depois, segundos depois do que ele falou, e a gente até cobrou para saber qual está sendo o posicionamento da prefeitura em relação a isso, porque a gente entende que transporte coletivo, urbano, a gente entende não, está na lei, é responsabilidade do município, ou para o município exercer ele próprio, ou para ele criar habilitar alguém através de uma concessão, como acontece de quer, e a gente espera uma explicação pública da prefeitura. Como é que vai resolver o transporte público? A gente sabe aí nas entrelinhas que foi discutido a ideia de um transporte misto, cooperativa, com envolvimento de prefeitura, iniciativa particular, não sei, mas ainda não chegou assim a público. Agora, logo que a gente acabou, Rony, de comentar esse assunto com o Jaridson Santana, que é o gerente operacional, aí ligou um cidadão, Beto Marques, falou assim: ô Wilson, observe como eles vão explicar que o transporte está funcionando, que está retornando. Tinham X vans, acho que 4 ou 5, disputando passageiro aqui na Cidade Nova. Os 6 passageiros que tinham no ponto, a van levou, a van particular. Sobrou um passageiro, que era um idoso, que entrou no ônibus gratuito. E aí, como é que o ônibus vai operar numa situação dessa? Se o passageiro que paga, que está num ponto, não vai vai entrar na van, que é pequenininha, encheu, fez a lotação, tchau. Quantas viagens ele pode fazer aí? O ônibus não é a mesma coisa. Aí é difícil. Aí vamos e convenhamos, aí fica difícil. Né? Antônio Guimarães, o presidente da Petrobras, foi demitido pelo presidente e tal, causando assim um rombo de 100 bilhões. Pô, quer dizer, foi demitido? Não, foi a queda nas bolsas despecaram, o dólar despecou. E agora? Eu acho que aquilo você deve estar começando a ouvir agora, Gonçalo, meu amigo Guimarães, na época do Petrolão, 100 bilhões também de... Eu não sei que empresa é essa que aguenta tanto tombo, não. Roubaram 100 milhões naquela falcatrua toda, agora é mais 100 milhões, 200 milhões. É tombo para lá, tombo para cá. Haja Petrobras, contar, né? Também não tenho essa resposta, não. Moro em São Paulo, estou aqui na cidade. A cidade está acabada. Vamos pegar no pé desse novo prefeito. É isso que a gente quer, está precisando. Pegar no pé, na mão e tudo. João Batista. Fala que o Rui Costa é louco, viu? Inclusive, já aproveito o gancho para mostrar aqui a matéria de ontem que a gente publicou no blog GQ Repórter. Ele deu entrevista à TV Bahia de manhã e ele fala: se não houver colaboração, teremos que fechar tudo. E pelo tom da entrevista, já está bem organizado, digamos, a possibilidade desse lockdown na Bahia. O Rui Costa falou, inclusive, que pode ser de um dia para o outro, digamos assim. Se, de fato, continuar avançando os números de ocupação de leitos na Bahia, o número de mortes que está crescendo diário, ele falou que vai atacar naquilo que gera mais aglomeração. Que ele falou que, de fato, são as lojas, os bares. O secretário de Saúde do Estado hoje confirmou também a mesma linha de raciocínio. Eles falam a mesma língua, né? É complicado, amigo. Olha, depois de terem relaxado tanto, né? A gente vê que agora complicou. Porque deu demais e agora quer puxar demais também. Vai dar problema. Mas vamos lá. O Instituto APAI, a gente faz esse registro aí, porque a APAI de Jiquié, que faz um excelente trabalho, acaba de ter um destaque aqui em reconhecimento nacional. Que no último dia 19, o livro Políticas Pedagógicas nas Escolas Especiais e Centros de Atendimento Educacional especializado para o ensino remoto emergencial, registrou, ela que reúne material desenvolvido pela equipe pedagógica, a APAI de Jiquié, o trabalho que realiza.
E a APAI, registrando esse fato, né, destacou o momento, né, que é um momento único na atuação da entidade, destacou também o trabalho e o agradecimento especial às professoras Débora Rocha e Leidaiana Lopes, autoras do projeto da APAI. Então está aí a APAI com esse destaque, né, a presidente Amoana, e a gente faz aí uma ressalva, né, de importância que tem a APAI para as pessoas de Jiqué e que conhece reconhecimento em nível nacional. Ontem, Rony, e espectadores e telespectadores, ontem, meio-dia, estavam o pessoal já recebendo ali o deputado federal Antônio Brito estava até por lá, assessores, vereadores do PSD, recebendo as máquinas do Denox que vão dar início à pavimentação do Jardim Amaralina, aquele loteamento, Jardim Amaralina, final da César Borges. E a obra vai ser executada ali com um recurso da ordem de 3 milhões de reais, que foram destinados através de emenda orçamentária para o bairro, né, para que seja beneficiado o bairro. E ontem estava lá a autorização, o Denox já chegou com suas máquinas, enfim, já para executar essa obra importante, que é pavimentação. Algumas pessoas hoje, é aquela coisa, eu chego aqui já depois de passar pela rádio, e algumas pessoas assim colocavam, olha, porque o Amaralina, porque a Santa Casa. Eu fiz algumas colocações, Rony, o seguinte, a Santa Casa, em que pese a participação direta que tem o deputado Antônio Brito nessa instituição e na sua vinda para Jiqué, não tenha dúvida, mas é uma instituição SUS que atende a população. E o Jardim Amaralina, o loteamento Amaralina, não tem aquela ligação direta assim. Se asfaltar o Jardim Amaralina, está beneficiando a Santa Casa de Jiqué apenas. Vai beneficiar toda aquela comunidade, que é uma comunidade carente de uma área muito habitada, porque você não, para ir para a Santa Casa, independe de você entrar no Jardim Amaralina e circular, e depois ir para a Santa Casa, que fica já entre o próprio São Judas Tadeu e o anel viário. Então eu não entendi bem, mas é pela influência que o deputado busca. E entendendo também que essa região que vai ser beneficiada é a região que apresenta um vetor de crescimento de Jiqué. A Avenida César Borges, que foi construída na década de 2000, início da década de 2000, é uma avenida que abriu um vetor de crescimento para Jiqué. Talvez não deram a ela a importância que ela é merecedora, mas ela permitiu que uma área que era fazendas, hoje tem construções edificadas, tem universidade, tem a própria Santa Casa, tem postos de abastecimento, tem uma emissora de rádio, tem grandes loteamentos, condomínios. Tudo isso representa um pulsar da economia. Como é que você não beneficia a área? E agora diz assim, não, o deputado conseguiu verba no orçamento para asfaltar estou citando exemplo, né, o condomínio Pidorama, o Golden Mall, aí não. Aí a gente ia para cima, nada a ver. Mas beneficiar, pavimentar vias públicas em bairro pobre da cidade, certadíssima, que venham mais. E tem mais 2 milhões aí para outros bairros. Eu espero que sejam bem aplicados, sejam bem escolhidos e que a prefeitura também receba de braços abertos. Porque é uma tarefa a menos para a prefeitura. Sim. É uma tarefa a menos a ser cumprida pela execução direta da prefeitura, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quantidade de bairros que estão precisando aí de ter esse olhar com carinho. E você citou bem a questão da César Borges, ainda não deram o devido valor que aquela área ali merece. Estragar. Estragaram muito. Não tem dado que... Pô, você vê, você conhece, Rony, o anel viário de Conquista, o anel viário de Feira de Santana, interligou a cidade, rapaz. Tirou, num primeiro momento, o tráfego pesado de dentro da cidade, mas depois esses anéis cresceram tanto com obras, com condomínio, que depois passou a ser hoje dentro da cidade, por outra via, né, por outro lado. Jiqué espera-se o mesmo. Você tira, aparentemente, o veículo pesado da 330 e interliga com a 116, mas tem que melhorar. E tem que vir essas obras. E ali tem condomínios residenciais. Nós temos ali, para lembrar do Mutirão, que está próximo ali.
tem ali o Jardim Amaralina, tem aquele outro do outro lado, tem um que começou, mas infelizmente está lá um problema que não foi concluído, houve um problema lá com a empresa, essa coisa toda. Rony Brainer, tá vindo aí o Papo de Boleiro. Tá chegando. Tá chegando, ele já vem aí. Como é o nome do homem que você disse? Tony Tornado. Vou botar uma foto de Tony Tornado aqui depois para vocês verem. Colocaram o Tony Tornado, mas em seguida me disseram que ele está mais para o Cajuru. Cajuru, né? Está parecendo muito o Cajuru. Cadê aquele óculos escuro? Ele com... É ele. Um óculos aqui. Rapaz, o cara meteu... Ontem ele meteu uma luneta tão bonita que terminou, o programa caiu, não aguentou. Caiu, né? O cara tava... A rede pifou aqui. O cara tava estiloso demais. Cara, estiloso demais. Mas vamos falar rapidinho, né? Já dá, vamos lá, tem que falar, né, de futebol, né? Futebol tem que falar, né? Que jeito. Você depois ainda tem que segurar mais aí o tempo. Ontem, rapaz, me preocupou a decisão do Campeonato Brasileiro. Lhe confesso. Foi mesmo. Alguém vai dizer assim, isso não raciocina bem, não. Com um negócio de futebol. Porque é o seguinte, eu esperava, confesso a você, para a decisão de quinta-feira, um São Paulo motivado pela vitória frente ao Botafogo. É tanto que ontem eu dizia a meu amigo Tuxa que o São Paulo ia de braçada, bater de pancada mesmo, no time do Botafogo, o último colocado, um time que está em reestruturação. Mas o que nós vimos ontem foi terrível. Foi terrível. O São Paulo jogou apático, ruim, e com isso deixou o Botafogo vencer a partida. Teve chance de empatar com o pênalti, não marcou e ainda perdeu um jogador. Aí hoje, para justificar a insatisfação, o torcedor do São Paulo passou a ter raiva de Ceni, porque Ceni fez algumas declarações. Rapaz, não tem que ter raiva de Rogério Ceni, não. Tem que ter chateação com o seu time. Infelizmente, Ceni é um ídolo histórico do São Paulo, histórico, né? Mas o que ele tenha falado, eu nem sei o que foi que ele falou, Rony Braga. Ele falou que o Flamengo é diferente, que ele sentiu ali, principalmente nas camadas mais pobres, que tem muita gente que coloca o Flamengo como a razão de viver, a alegria da vida, que o Flamengo tem a questão dessa ascensão social e tudo mais. Ele disse que é diferente lá, né? Mas não era não pegou muito bem, não era tudo para ele falar agora, não, né? Não, e ele ficou comparando com o São Paulo. Amanhã ele vai vestir a camisa do São Paulo, vai ser treinador do São Paulo, ele é o historicamente do São Paulo. Ele vai ter que ralar para voltar um dia. Agora já ficou esse. Ele está queimado. E isso é uma motivação a mais para os jogadores do São Paulo. O Didi já não veio a mais. Não, segundo o Chico Salles aí, a mala... O São Paulo perdeu ontem para a mala ficar mais pesada. Porque o São Paulo agora tem que jogar para vencer, porque se empatar e o Fluminense vencer o Fortaleza, o São Paulo vai ficar em quinto. Chegar no G4. Né? São Paulo vai ficar em quinto, aí vai para a pré-Libertadores. Então, que ano terrível, ano de vexames. Eu confesso que ontem eu nem vi o jogo todo, parei de ver, porque os caras pareciam que estavam de férias, abriram mão, sendo que está valendo ainda a vaga na Libertadores. Né? A tendência é essa decisão, São Paulo e Flamengo, quinta-feira, 9h30, a gente vai saber aí. E ao mesmo tempo jogam Internacional e Corinthians. Corinthians já sem objetivo nenhum. Corinthians não vai mais para a Libertadores pelo G8. Corinthians tem 50 pontos, Santos 54, Corinthians já pode botar reserva. O Corinthians vai entregar o jogo? Eu acho que o Corinthians entrega, vai ser motivação. Não acredito. Eu acho que vai ser motivação. Eu já vi coisa pior e não entrega. Jogador, só se o outro... Sei não acredito, eu não acredito. Eu já acreditei muito nesse negócio de entrega, mas jogador ele quer ganhar, rapaz. O atleta ele quer ganhar. É evidente que ele pensa em tudo que vai acontecer. Ontem eu vi um caso interessante, o sujeito analisando a situação rápida, assim, aquele PVC e outro lá, a situação de Pedro e Gabigol e tal, como era que o time podia aproveitar os dois na mesma partida, e analisando várias situações. Aí entrou o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, e falou assim: ô Pedrinho, como é que você vê? Pedrinho é um craque, né? Jogou no Palmeiras também. Como é que você vê essa situação? Gabigol e Pedro, na reserva, o Gabigol não reclama quando sai, o Pedro
aceita a reserva, mas também busca o espaço. Ele falou, amigo, eu acho tranquilo, complicado. Era Romário e Edmundo. Ele virava a cara e não dava bola para o outro. E a gente tinha que ficar calado para não criar problema, que eram os grandes nomes. Agora imagina, não dava mesmo. Não passava a bola para o outro, não. Podia estar o gol escancarado. O cara tentava fazer e fazia muitas vezes sem querer papo com o outro. Agora imagine, rapaz. Vai o Flamengo naquela época e contrata com o sábio que engolia a bola do Flamengo, contrata Romário e Edmundo para fazer o ataque do sonho. Nada deu certo. Se os caras brigavam por egos, né? Brigaram no Vasco, um chamou o outro de ele que é o reizinho, ele que é o bobo da corte. Rapaz, os caras eram confusenta, é ali que é difícil. O Gabigol não, faz biquinho, né? O negócio dele é fazer biquinho na hora que sai. Depois ele sai. Ele faz o biquinho dele. Ele acha que ele é o dono do time, mas o Gabigol. a coisa vai bem. Um avião acaba de chegar, né? Chegou hoje pela manhã em São Paulo, com 2 milhões de doses de vacina. E o Butantan inicia a entrega de 3 milhões e 400 mil doses. Vamos agora continuar acreditar nessa pegada. Preocupa, falar em fechar a empresa. Se houver um lockdown vai ser terrível. Fechar mesmo, literalmente. Já é complicado para quem está fechando. Porque todo mundo faz seus projetos, né? Eu imagino que faz seus projetos. Vamos imaginar. Uma academia de ginástica. O cara faz o projeto dele. Com os alunos, de pagar seus compromissos, receber as mensalidades, ele vai dar um esbarrar, né? Vai ter uma dificuldade. É evidente que tem uma dificuldade. Você não pode não pensar no outro, né? E só pensar em você. O conjunto de situações é muito complicado, Bares, restaurantes, o cara monta um restaurante, estrutura um restaurante, precisa ver, está vendendo delivery, mas nem todo mundo que vai comprar uma A venda diminui muito. Diminui muito, reduz muito. Aumenta para algumas coisas rápidas, né? Aquelas comidas rápidas. Mas se é necessário estar se fazendo, eu fico naquela situação assim de, né, uma posição de, sei lá, eu sempre uso aquele mesmo argumento, Rony. Se nós, eu digo nós todos, que nós somos um povo, fôssemos mais disciplinados, mais conscientes, acho que isso não seria necessário. Não precisaria. Desde o tempo de eleição e coisa e tal. Porque também e o reflexo do Réveillon? Acho que o que a gente está acordando em fevereiro tem muito também do reflexo do Réveillon. E agora o Carnaval. O Carnaval, que pode desmandar em março, entendeu? Porque demora, não é imediato. Não é imediato. Então tem esse problema. Chegamos ao final, Rony? Chegamos, mas tem muito comentário aqui. Deixa eu ver o pessoal do YouTube. O Josué Alves falando, bom dia, Wilson. Ele fala, eu nunca apoiei e continua esse propósito, esquerda é atraso de vida. Tá vendo? E o Josué, ele fala assim, eu sou o dia que é, apesar de morar em São Paulo desde 65, assisto vocês todos os dias, ó pra ele. Obrigado, Josué, obrigadão mesmo. Todo dia ele tá vendo a gente, tá lá em São Paulo, mundiquense em São Paulo. Que maravilha. E o Henrique fala aqui, ó, bom dia, mais uma sugestão de local para testagem seria no Viveiro, onde há muito fluxo de carro e pessoas, pois ali não tem acessos para outros bairros de Jequié. Abraço, Henrique Rocha. Ele está lá em JD Brasil SP, acho que está em São Paulo também. Só os paulistas vendo a gente lá pelo YouTube, né? E o Angelivaldo fala, Wilson, dá uma oportunidade a Tony Tornado aí, rapaz. Ele está chegando, ele aguarde já só tá um instante, que ele está vindo hoje. Eu não sei qual é o look dele hoje, qual é o lançamento dele hoje, mas ele vai pintar daqui a pouquinho. Tá chegando. E o Weber, ele comenta, bom dia, moro na Urbizum, aqui na Praça do Agarrajão, com essa vela cultural, um fedor terrível, tinha que pelo menos mandar fazer uma limpeza, pois os moradores não aguentam mais esse fedor. É verdade. Sei como é que é, eu passo ali no Mandacaru correndo para não sentir o cheiro. Pois é, e eu vou convidar você a aproveitar já nesse fim de programa para hoje acompanhar daqui a pouquinho o Papo de Boleiro, o professor Toninho e o professor Tuxa já estão por aqui, e daqui à tarde, né, a gente está voltando aqui, porque hoje tem um programa GQ em Movimento com o Francidei, que, apesar das restrições, ele vai hoje fazer 18 a 19. Mas o decreto já está pronto, Brainer já assinou, e a partir da próxima semana, ou da semana que ele fizer o próximo GQ em Movimento, 17 a 18, sem direito à contestação,
porque decreto é para ser cumprido. Tá bom? Um abraço e tchau. Valeu, já estamos começando aqui o Papo de Boleiro. Você pode ficar acompanhando a gente. Um abraço a todo mundo. Quem não curtiu, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E daqui a pouco a gente está de volta. Ele vai estar aqui, Tony Tornado e o professor Tuxa já estão chegando aqui, pessoal. Abraço.